Olá, alunos do curso de licenciatura em Matemática do Centro Universitário Internacional Uninter. Sou o professor Zaldir e nós vamos trabalhar aqui um exercício da disciplina de Geometria Analítica, da lista 1. É o segundo exercício, a pedido de uma aluna na tutoria, e porque realmente ele é só com a resolução, às vezes é um pouquinho difícil de entender esse tipo de exercício que tem nessa lista aqui. Tá? Eu peço um pouquinho de desculpa para os alunos, porque eu não tenho muita familiaridade com o uso do tablet, então talvez a qualidade não fique tão boa quanto a gravação no quadro, né? Então o exercício 4, vou apresentar aqui para vocês, né? Então diz aqui: considere o hexágono regular de vértices A, B, C, D, E, F e sejam MN os pontos médios D do segmento BE, FC, AD, respectivamente. Ele pede para determinar essas somas que tem aqui, né? Aqui embaixo tem o hexágono regular, né? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar saber aqui é o seguinte, ó. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar lá da geometria plana, que é o seguinte: quando você tem um círculo, ó, você tem o raio do círculo, né, a circunferência, né? E com essa medida do raio, se você traçar lados aqui que circunscreve uma circunferência, ó, você tem o hexágono. Esse hexágono é chamado hexágono regular, quer dizer, os lados dele são iguais. Quer dizer, a medida do lado é a mesma medida do raio. Então aqui dentro eu tenho 6 triângulos equiláteros, ó. Tá? Então aqui tudo triângulo equilátero. Tá? Então esse lado é igual a esse, quando a gente risca assim os lados, parece que são iguais, ó. Tá? Aqui são iguais, todos esses lados são iguais. Tá? Inclusive você pode até pegar um compasso, desenhar uma circunferência, e com a mesma abertura do compasso você pode desenhar o hexágono marcando os pontos na circunferência. Tá? Então agora nós vamos para a resolução do exercício. Deixa eu apagar aqui, não vai precisar isso aqui. Então primeiro nós vamos desenhar aqui o nosso hexágono. Não vai ficar ali tão bonitinho quanto que está lá na figura, né? É só para ter uma ideia. Então aqui é o ponto A, B, C, D, E e F, né? Então ele diz a primeira coisa que ele informa aqui: no B, ó, B, esse segmento tem um ponto médio aqui, ó, né? Que é o M. No FC, F com C, tem outro ponto médio, N. E do A até D tem outro ponto, que é o ponto O. Tá? Então aqui já tem um detalhezinho importante, ó. Se esse ponto O ele é o ponto médio, então significa que isso aqui vai ser aquele raio da circunferência, ó. Então aqui os triângulos, ó, equiláteros que eu falei agora há pouco, ó, então estão aqui, ó. Então esses lados aqui, esses raios são a mesma medida dos lados aqui do meu hexágono, né? Meu hexágono regular. Então essa é a primeira observação. Então no item A ele pede para fazer o seguinte: item A, ele pede para somar o vetor, o segmento orientado a M mais, eu vou chamar de vetor mesmo, C com DN. Eu não vou colocar setinhas em cima, fica mais fácil. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse sinal negativo ali, tá? AM mais CE, ó. Daí mais só inverte, né, os pontos, a origem passa a ser N e a extremidade do vetor passa a ser D. Então eu vou seguir aqui a resolução que eu fiz, que eu coloquei no AVA, porque ele tem resoluções diferentes, não precisa ser igual a que eu fiz aqui, né? Então o que eu troquei ali? Eu troquei esse ND aqui por MO. Tá? Então eu fiz o seguinte: AM mais MO mais CE. Por que eu troquei o ND por C? O ND, ó, é esse vetor aqui, ó, ND. Ó. Porque o MO ele é equipolente àquele vetor. Esse vetor aqui ele
qualquer que eu pegasse aqui nessa linha, ó, o AM, MO, OM, ON e ND são vetores equivalentes, equipolentes, né? Então, poderia, em vez de trocar por MO, eu podia ter trocado por AM, né? Por ON, então qualquer um. Mas eu troquei isso aqui para poder cancelar esse M, ó. Porque eu tenho dois vetores com o M na origem e M na extremidade, então eu posso cortar, ó. Então aqui sobrou AO mais CO, tá? Depois eu troquei esse AO por BC, ó. BC, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então o AO, isso, eu troquei esse vetor aqui AO por BC porque eles é o raio, né? E aqui eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, então eu posso trocar, ó. Eu posso trocar por esse vetor aqui, ó. Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então eu posso trocar por BC, ó. Mais C, ó. Eu posso cancelar. Agora o C vai dar BE, que é a resposta que foi dada. Eu podia ter, a resposta podia ser que foi BE, poderia ser FC, não CF, né? Seria uma outra resposta, né? Então esse aqui é o item A. Agora vamos passar para o item B. O item B ele tem lá OA mais OE mais DC 3/4. Ó. Vamos desenhar novamente aqui, que o outro já está tudo rabiscado. Né? Então aqui eu tenho ponto A, B, C, D, E e F. Aqui tem o ponto, os segmentos, né? Então aqui ponto M, ponto O, ponto N. Tá. Então, vamos ver, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o OE por CO. OE por CO. OE, que é esse segmento, deixa eu trocar a cor aqui. Eu troquei esse vetor aqui, OE, pelo CO, por ser o mesmo vetor, ó, tem a mesma direção, mesmo, é o raio, né? Então, eu posso trocar por esse vetor, ó. Então, eu posso trocar, então ficou OA mais CO mais DC, ó. Então, aqui já posso cancelar o O, né? Então, vai dar CA mais DC, ó. Então aqui já posso também cancelar o C, né? C está na origem e na extremidade, então vai dar DA vezes 3/4. Ó. O que é o DA? O DA é tudo isso, esse segmento inteiríssimo aqui, ó. Mas ele quer 3/4, ele quer 75% desse vetor. Ó. Então, se eu dividir esse segmento, está dividido em 4 partes, ó, né? Uma, duas, três, 4 partes. Então você pega 3 partes disso aqui, ó. De 4, né? Então a resposta aqui pode ser AN, pode ser MD, né? Eu aqui na folha, na correção eu coloquei MD, ó, tá? Pronto, letra C tá, a letra B tá pronta. Agora vamos passar para a próxima. Então agora a letra C. Então a letra C ele quer meio de CA menos FA mais 2ON. Tá. Então vamos ver o que eu fiz primeiro aqui. Bom, primeiro eu troquei o sinal de negativo. Lá. Então fiz aqui 1 meio CA mais AF, ó, mais 2ON. Daí cortei aqui o A, né? E daí já chegou em CF, é isso mesmo. Então meio CF, ó, mais 2ON. Tá. Daí depois disso aqui eu troquei esse CF eu troquei esse CF por NF. Vamos ver por quê, ó. Deixa eu desenhar aqui a figura. Né? Então aqui o M, né? Aqui dentro tem o O e aqui o N. Então, o que é o CF? CF, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Então, o CF, ó, é tudo isso aqui, ó. Tá?
meio de CF é metade, então eu posso pegar aqui ou N, ou CN, ou NF. No caso aqui eu peguei o NF, peguei esse aqui, ó, tá? Então eu vou trocar esse aqui, né, por NF, ó, mais eu troquei aqui também o ON, 2ON. O que é o ON? O ON é esse segmento aqui, ó. Tá? Então, 2 é o dobro, eu posso trocar por OD, posso trocar por AO. Né? No caso aqui eu troquei por... posso trocar aqui por MN também, ó, que pega 2 deles. Ó. Então, trocando os dois aqui, MN. Daqui eu posso cancelar o N, vai dar MF, né, que é a resposta que foi dada para vocês. Ok? Então, esse aqui é o exercício 2 da lista 1 da disciplina de geometria analítica. Tá? Talvez não esteja, né, como alguns alunos gostariam, né, mas devido à urgência, né, a disciplina já tomou as provas, né, então alguns alunos precisam da correção. Aí. Espero que ajude a vocês. Tá? Então, a todos bons estudos. Ok?